Jornal ISTV Cidade, Uberaba. De volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, hoje recebendo aqui mais uma vez a visita do nosso ilustre colaborador da área da cultura, da literatura, do cinema, Dr. Guido Bilharinho. Obrigado por mais essa participação, Dr. Guido. Eu que agradeço o convite, a honra do convite de estar aqui. Eu tenho sempre o maior prazer. Maravilha. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, porque eu fiquei surpreso em saber números dos acessos que os blogs do Dr. Guido têm fora do Brasil, Estados Unidos, Alemanha, França, Singapura. Dr. Guido, como é que é isso? Como é que o senhor faz essa... aí são três... Essa mágica. Três características, né? Primeiro, a existência dos blogs, né? Certo. Eu tenho 9 blogs, todos culturais, alguns dedicados a meus livros, outros às minhas revistas, né? Que eu editei uma revista física, né, que é a Dimensão durante 20 anos, que era uma revista só de poesia, e agora eu edito 3 revistas eletrônicas. Certo. Então, foram criados blogs especiais, um para cada uma delas. Certo. E depois também criei blogs de Uberaba, bibliografia sobre Uberaba, autores uberabenses, agora o Diário de Uberaba. E esses blogs... Eu fiz um levantamento também, e outra característica, essa é uma característica. A outra característica é que essas revistas só são minhas, quer dizer, só para publicar obras minhas. Pessoais, porque como eu tenho, assim, uma diversidade, cinema, teatro, literatura, romance, poesia, história do Brasil, história regional, eu tinha, assim, uma variedade de assuntos que poderiam compor uma revista. Certo. E eu, então, resolvi instituir essa revista. Então, são 2 revistas. Uma a Primax Arte e Cultura, ela abrange cinema, literatura e história do Brasil. Certo. E a Nexus abrange só assuntos de Uberaba, só inteiramente dedicado a Uberaba. E outra característica é que eu fiz um levantamento mundial que, a hora que vimos a possibilidade de fazer tradução pelo Google e outros aplicativos próprios. Certo. É claro que esses aplicativos, eles não traduzem corretamente 100%, porque há muita diferença entre as línguas. Humano, às já vezes tem, né? O outro é meio mecânico, mas aí eu contratei uma professora, que inclusive é uberabense, mas faz uma espécie de revisão. Ela faz a revisão do inglês, e então estão fazendo junto comigo também o espanhol. Então, pode falar o nome dela? Sim, a de inglês é Natália. Para homenageá-la aqui pela colaboração. Eu consto... Eu estou vendo aqui, blog editorial Guido Bilharinho. 60 livros em 70 volumes editados. Esse aí é só dedicado a livros meus. Certo. Em 70 volumes, porque tem alguns livros aí, por exemplo, História do Brasil. Eu tenho uma História do Brasil que eu já editei 5 volumes. Estou preparando agora o último tratando volume. de literatura e cinema. Cinema. História do Brasil, temas regionais, ensaios e artigos. Todo esse conjunto. Então tem um livro aí, por exemplo, sobre o patrimônio cultural de Uberaba, que eu fiz um levantamento de praticamente todos os livros que uberabenses lançaram, desde o primeiro. Fez um compilado. Então, eles têm 4 volumes, que abrange todos os gêneros literários, e tanto de uberabenses residentes aqui em Uberaba, como aqueles que mudaram daqui. Agora, o que impressiona nesse conjunto que eu acabei de ler aqui, principais acessos até 30 de julho, Estados Unidos, 11.200 acessos, Brasil em segundo, 9.630, e nós temos aqui Singapura, 1.090 acessos, Alemanha, 922 acessos, e a França, 550, deve ter mais, mas esses são os principais. Exato. Tem mais de 30 países. Com essa possibilidade de fazer tradução em inglês, aí eu não tenho limite, eu mando para o mundo inteiro. Eu estou mandando atualmente para 135 países. Universidades, professores das áreas de humanidades, que eu consegui... Porque hoje todas as universidades, todos os grandes jornais de todos os países têm blogs. Certo. E o Google
você entra no Google e pergunta assim, principais universidades da Bolívia. Eles trazem e tem os blogs e você navega, como a gente chamava antigamente, navegar na internet, navega tranquilamente e cadastra. Então, juntou tudo, a tecnologia, né, com essa... Agora, doutor Guido, o senhor deve ter, evidentemente, convites e pedidos de autores estrangeiros ou mesmo nacionais que queiram ingressar nessas publicações diante desses números que a gente revelou aqui. Não, tem até coisas interessantes. Por exemplo, tem uma universidade na Argentina e uma na Bolívia que me propuseram intercâmbio. Eu publicava a matéria deles e eles publicavam a matéria minha. Mas aí não dava, porque eu expliquei. A revista é só minha, não tem jeito de eu abrir. Se eu abrir uma exceção, eu já tenho vários pedidos, inclusive no Brasil. Uma coincidência, como eu fiz o levantamento mundial, eu fiz o levantamento das principais universidades do país de Gales, na Grã-Bretanha. Né? E lá, por coincidência, tinha uma professora de Uberlândia. Ela falou que ficou surpresa quando viu aquela revista de Uberaba lá. E ela queria colaborar. Eu falei, infelizmente, não dá, né? Material. Não dá para colaborar porque é uma revista pessoal. Entendi. Né? E não há possibilidade. Se eu abrir uma exceção com um convidado, por exemplo, eu vou ter que abrir para... Talvez seja uma boa ideia, né, doutor Guido? Aí eu vou... É uma sugestão. Uma universidade brasileira que queira agregar autores como o Dr. Guido, que fazem publicações que vão para fora, e aí para a universidade ela pode reunir um conselho editorial e adota um sistema de triagem, aí ela pode fazer com uma equipe grande um controle de publicações. Mas geralmente todas as universidades já têm periódicos. Inclusive as nossas aqui de Uberaba, desde 2001, a Uniub foi até pioneira aqui em Uberaba. Mas a preocupação delas é sempre o material científico. As publicações e de professores e alunos. Eles não abrem. Eu não conheço assim, uma universidade que tenha uma publicação aberta. Assim, de repente, às vezes convidam uma pessoa de fora e tal, mas assim, isoladamente. É uma ideia essa, a universidade começar a bancar isso. Colecionar literatura, cinema, uma coisa ampla, teatro, né? Enfim. Abrir, né, para esses nichos que eu acho que seriam até interessantes. Será que a gente tem tanto interesse lá fora, né? Principalmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é surpreendente pelo seguinte, porque é um país muito desenvolvido, com grandes universidades, e universidades, eu percorri os blogs, porque tem todos os cursos. É impressionante, por exemplo, o tanto de curso que tem nas universidades dos Estados Unidos sobre a China. E entrei na Índia e fiquei impressionado com as universidades da Índia, o que elas têm do mundo ocidental. Exatamente. Quer dizer, eu falei assim, eu vou mandar a revista para a Índia, eles não vão interessar. Mas quando eu comecei a pesquisar para fazer o cadastro... Você encontrou lá. E eu fiquei surpreendido. A mesma coisa que eu encontrei nos Estados Unidos, o interesse pela Ásia, encontrei na Ásia um interesse pelo mundo ocidental, sobre a Europa, cinema, na Índia. Porque a Índia hoje é o país mais populoso do mundo. E é um país surpreendente. Ele é muito... tem assim... renda muito mal distribuída, né? As variações regionais. Exatamente. Mas é um país muito desenvolvido em vários aspectos, e inclusive tecnológico. Até o vice-presidente da República, como ele é vice-reitor ou reitor de uma universidade, eu consegui captar o e-mail dele, ele recebe a Primax. Eu já tive informação que na Índia a formação em engenharia é muito respeitada no mundo todo. Por quê? Porque eles têm uma capacidade de desenvolver técnicas muito boa. Assim como na medicina também nós temos um livro que lá no Erangote foi leitura obrigatória, que é também de um indiano sobre câncer. O estudo deles. E ele está nos Estados Unidos estudando câncer, mas é indiano. É uma civilização surpreendente, que às vezes a gente não tem informação sobre ela. Porque nos Estados Unidos nós temos informação de tudo. Né? Por exemplo, nós estamos acompanhando até a convenção do Partido Democrata nos Estados Unidos. Os discursos, eu sei até quem vai falar hoje, quem vai falar amanhã. Quer dizer, mas na Índia você não tem informação. Inclusive eu tive a Índia. Ela era o maior produtor de filme do mundo. Mas a gente tem dificuldade para acessar
a produção. Eu conheço poucos filmes da Índia. Né? Aqui, revista Dimensão. Principais acessos até 30/7, também Brasil 2.120, Singapura 304, Portugal 185, Alemanha 168, Rússia 112, a Rússia, inclusive, né? Interessada em saber sobre a nossa literatura, a nossa poesia, é uma coisa interessante isso. Agora, né? essa revista é em português, mas ela tinha uma seção de visual que tornou, é por isso que ela virou internacional, era a revista internacional de poesia. Virou um atrativo e é comunicação. Né? Com certeza, aqui, revista Primax. Arte e Cultura também está aqui, edições em português, inglês e espanhol, aí facilita, evidentemente, né? Mas Estados Unidos 6.330, Brasil 2.620, o Brasil sempre em segundo, né? E veja bem, aí quase 3 vezes menos. Exato. É surpreendente. Exato. Países Baixos aqui, 870, Bélgica, Holanda também acessando, a França 730, a Finlândia 721, a Austrália 512, quer dizer, países do primeiro mundo, que estão lá estudando, interessados na nossa cultura. Nós temos aqui também a revista Nexus, que é uma publicação também interessante. Essa é só sobre Uberaba. Só sobre Uberaba, para quem está lá Mesmo assim, olha aí, tem mais acesso nos Estados Unidos que no Brasil. 2.360 acessos, Brasil 762, Alemanha 188, França 102, Singapura 71, Países Baixos 53. Doutor Guido, aqui eu me reporto a um detalhe da nossa cultura, que é o seguinte: quanto mais evoluída a nação, em termos de educacionais, formação educacional de primeira qualidade, isso também contribui para conhecimento de assuntos. Tanto que nós tivemos essa explosão de Machado de Assis nos Estados Unidos por conta de uma blogueira. Uma blogueira que descobriu se interessou. Mas eu soube há muitos anos que o Woody Allen, por exemplo, um grande cineasta, ele conhece o Machado de Assis e gosta muito do Machado de Assis. Aliás, quem não gostar do Machado de Assis precisa de ver, porque ele tem pouca coisa. Por exemplo, ele tem 9 romances. Isso. O nosso Zé Humberto aqui tem mais de 100 já. Exato. Mas o Zé Humberto aqui caracteriza, aproveitando essa oportunidade, não só pela quantidade, mas pela qualidade também. Ele não fica só a quantidade, uma contingência. O Machado de Assis chama atenção por conta da época, né? Evidentemente, ele naquela época. 3 romances muito como bons. Fundador da Academia de Letras, né? E muito respeitado também naquela época, foi funcionário público e tudo mais. Tem uma história de vida, né? Muito interessante. E hoje a comunidade afrodescendente brasileira reconhecendo que o Machado de Assis é um afrodescendente, né? Que às vezes gera até uma polêmica, né? Mas, enfim, doutor Guido, nesse programa que nós estamos encerrando aqui, não vai dar tempo da gente falar das outras, mas eu vou convidar o doutor Guido para fazer uma dobradinha, a gente abre um segundo para falar das outras revistas. Perfeito. Mas na Nexus, revista de estudos regionais, nós já tratamos dela aqui, tanto ela quanto as outras publicações. Quem tiver interesse, vou lembrar aqui, revista regional nexus.blogspot.com, e as outras que nós mencionamos, a revista primax.blogspot.com. Vou passar para o Fabiano para a gente tentar ir informando ao máximo aqui os links. Revista de Poesia Dimensão.blogspot.com.br, e nós temos também o blog do Dr. Guido, que é guidobilharinho.blogspot.com. Em breve, eu fiquei sabendo, nós vamos ter uma outra opção de abrir esses links na internet. Tem 2 plataformas. Né? Mais uma plataforma. Isso também foi o que facilitou, né? Com certeza, sem a menor sombra de dúvida. O senhor, inclusive, é um pesquisador, como já revelou aqui, dessas universidades todas e do que elas estão publicando, etc. e tal. Por isso a gente imagina que se a gente tivesse aqui pelo menos mais uns 50 guidos bilharinhos aqui em Uberaba, com certeza a nossa universidade seria mais reconhecida, as nossas particularidades culturais, e nós estamos falando de um geoparque reconhecido pela Unesco, né? Como um geoparque mundial da Unesco. Está aí, mais uma vez, a dica para que não só as universidades, mas as entidades de classe aqui em Uberaba, o próprio Geoparque. Eu vou fazer questão de mostrar esse vídeo aqui para o nosso Geoparque, lá para a presidência do Geoparque. Quem sabe criar
alguns canais de publicações do próprio Geoparque. Isso. Para aproveitar. Não é isso? Não é uma ideia? Hoje, com a tecnologia, hoje está dando na nossa mão fazer. Né? Exatamente. Eu falo isso porque eu estou terminando lá o curso de Geografia e não tem como a gente desenvolver tanto conhecimento sem usar a internet e bastante bem, né? Mas para isso tem que usar com critério. Exatamente. O senhor falou agora há pouco do Google, né? Das traduções e tudo mais. Um dos desafios é a inteligência artificial. O senhor já teve contato com a inteligência artificial? Muito pouco ainda. Esse é um avanço que o senhor precisa conhecer, porque lá também a gente pode fazer uma pesquisa muito profunda sobre diversos autores. Doutor Guido, para a gente encerrar essa primeira parte, dessas publicações todas, o senhor diria assim que tem uma que te dá mais trabalho do ponto de vista de produção, de revisão de material, tradução? A revista Primax. Tem um volume. A revista Primax, não só pelo... ela tomou um vulto muito grande, já está com quase 100 páginas e muita variedade, é por causa das traduções. Justamente isso aí. A tradução é feita, às vezes, pelo Google. Como não é perfeita, nós temos aí a parte de inglês com a professora Natália Matar, neta do Sultão Matar, que foi do Nacional e grande dentista, aí, um dos diretores da Uniub, o Sultão Matar. Então, essa revista, ela me exige mais tempo e mais cuidado. E ela também tem muito mais circulação. Certo. Porque anexo, por exemplo, de trata só de Uberaba, eu mando para o Brasil. Certo. O Brasil inteiro. Certo. Quase 10 mil exemplares para o Brasil. Como o Rio e São Paulo, tudo que eles fazem, eles promoviam para o Brasil inteiro, eu falei, Uberaba também, nós temos que prorrogar no Brasil inteiro. Agora, por exemplo, a próxima Nexus vai sair a semana que vem. Ela tem porque ela tem duas biografias. Uma é de um sábio alemão que morou aqui em Uberaba, até faleceu aqui, foi professor aqui. Então, o descobridor da existência da bactéria no reino vegetal. Olha aí. Antes de vir até para o Brasil. Ele já tinha descoberto. Então, ele veio aqui para Uberaba para dirigir o Instituto Zootécnico de Uberaba. Certo. Então, é a biografia dele. Maravilha. A gente vai fechar essa primeira parte. Fazemos uma segunda parte para falar sobre as publicações de Guido Birarinho. Tá bom? Combinado? Combinado. ISTV Cidade, noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos na sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade. O assunto agora é acessibilidade. O Hospital Regional José Alencar oferece treinamento em Libras aos colaboradores diretos. Nós fomos conferir. Veja na reportagem. A gente tem desenvolvido um projeto que chama Mãos que Falam, e através desse projeto a gente vai ofertar oficinas de ensino da língua brasileira de sinais em parceria com o Centro de Atendimento a Pessoas Surdas de Uberaba, o CAS. Quem que pode participar desse treinamento, dessa oficina? Essa oficina ela é destinada aos colaboradores do hospital, então todos os colaboradores têm a possibilidade de se inscrever para a oficina, né? E aí através dessas inscrições a gente vai montando as turmas. Como é que nasceu a ideia de se fazer esse projeto de acessibilidade? Com certeza vai ser muito bem-vindo aqui entre os pacientes.
a gente percebeu a necessidade de promover um atendimento mais humanizado, inclusivo, e uma forma que a gente encontrou de fazer isso foi capacitando os nossos colaboradores para que eles tivessem condições de ofertar esse tipo de atendimento. Então, no caso de atendimento a pessoas surdas, o que a gente encontrou como opção seria o ensino da língua brasileira de sinais através dessa parceria. Legal. Agora, você, atuando aí no RH, teve algum insight, alguém pediu? Como é que surgiu a ideia, né, de se fazer esse tipo de treinamento? Eu já conheço o serviço do CAS, as oficinas que eles disponibilizam lá na Escola Quintiliano Jardim, e através de uma conversa com a coordenadora do atendimento, a Ana Luísa, a gente percebeu que existiam pessoas surdas que buscavam atendimento aqui no hospital e que às vezes dependiam do familiar para traduzir ou de alguma outra forma para conseguir se comunicar sem utilizar a Libras, uma vez que a maioria dos colaboradores não conhecia. Então, pensando nisso, a gente pensou que seria uma opção mais viável, pensando que nem sempre aquela pessoa vai ter um familiar disponível para trazer ele e para mediar ali a relação. É importante, né, o pessoal do RH estar preocupado, porque a acessibilidade, sem dúvida nenhuma, quando você resolve, né, esses problemas de acessibilidade, você acaba deixando um ambiente muito mais tranquilo para todo mundo, né, tanto para o paciente quanto para o colaborador, não é isso? É isso mesmo, e aí a gente está falando do paciente, né? Mas pode acontecer de amanhã a gente ter um colaborador que também necessita dessa comunicação com a Libras, né? Às vezes de um intérprete, então a gente está dando o primeiro passo aí para transformações futuras que a gente pode vir a ter também. O mais importante, a segurança do paciente, evidentemente, em primeiro lugar, né? Com certeza, através de capacitar esses colaboradores, a gente consegue proporcionar um atendimento mais completo, né? Então a pessoa ela não vai ter que questionar internamente se aquilo que o médico passou para ele está correto ou se o médico conseguiu compreender qual que é a demanda que ele estava levando, né? Então, a professora, ontem mesmo a gente iniciou e ela trouxe um relato nesse sentido, de que às vezes ele tem dificuldade de expressar para outra pessoa a dor que ele está sentindo, o incômodo que ele está sentindo, já que ele não ele utiliza somente a Libras e às vezes aquele profissional não sabe. Então, o treinamento começou nessa segunda-feira, dia 19, e vai até quando? Começou na terça-feira, dia 20, a gente iniciou com a turma noturna, então das 18 às 20h45, e as aulas vão até a segunda semana de dezembro. Mudamos de assunto no IES TV Cidade para falar sobre o panorama político mais uma vez. Coligação formada por MDB, PP, Podemos, Agir e Avante reforça a manifestação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra o registro de candidatura de Anderson Adalto, da coligação PV, PCdoB, PDT, PSB e Federação PSOL Rede. Assinada pelo advogado Rafael Miziara, a ação de impugnação foi protocolada na noite desta terça-feira e alega condição de inelegibilidade do ex-prefeito. Ainda falando sobre política, a cargo do advogado Giovanni Soares, a Federação PSDB Cidadania recorreu na tarde da terça-feira da decisão de segunda-feira do TRE de Minas, no que se refere à campanha publicitária Ela Faz, Ela Cuida, assinada pelo Executivo Municipal. O advogado optou por embargos declaratórios, entendendo que o acórdão, a decisão do tribunal que anulou a sentença condenatória, foi omisso e obscuro em algumas situações, segundo a assessoria. E a TV Cidade traz, para finalizar o noticiário, informações sobre o preço dos combustíveis. A Fundação Procon de Uberaba divulgou, nesta terça-feira, dia 20, nova pesquisa de preços dos combustíveis nos postos do perímetro urbano e rodoviário. O levantamento traz um comparativo em relação à pesquisa do dia 13 de agosto. Os resultados estão disponíveis para acesso no aplicativo da instituição, que fica no portal uberaba.mg.gov.br/Portal Procon. A informação diz que o etanol, por exemplo, passou de R$ 3,96 para R$ 3,95, um decréscimo de 0,25%, enquanto a gasolina comum teve queda de 0,17%, com preço médio baixando de R$ 5,90 para R$ 5,89. Já a gasolina aditivada passou de R$ 6,04 para 6,03, uma queda de 0,17%. O diesel teve um aumento médio de 0,17%, saltou de R$ 5,92 para R$
E 93, o diesel S10 manteve o preço médio da última pesquisa de R$ 6,04, R$ 6,04. As informações completas no portal.uberaba.mg.gov.br/portal Procon. E assim nós encerramos mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8:30 da noite. Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8:30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.